Olá, uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela Rádio AL. Todas as informações do Parlamento Catarinense na nossa agência de notícias na internet. Hoje nós vamos conversar com a deputada estadual Luciane Carminati, do PT, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e também vice-presidente da Comissão de Educação e também da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Deputada Luciane, muito obrigada pela sua presença. E eu já começo falando de um assunto que a senhora já vem abordando aqui na tribuna do plenário da Assembleia Legislativa e também em outras reuniões, na Comissão de Educação, em outras comissões aqui da Casa, que trata-se do reajuste para o magistério. Existe essa possibilidade, deputada? Na verdade, já teve um reajuste, mas foi escalonado, é isso mesmo? É isso mesmo. Quero cumprimentá-la, cumprimentar a todos também. Nós temos a medida provisória tramitando na Assembleia Legislativa. Sim. Essa medida provisória, ela garante 8,32% para o magistério, para algumas categorias dentro do magistério, para alguns níveis, melhor dizendo, e para outros 8,5%. A grande reivindicação é de que esse percentual seja pago integralmente e imediatamente, porque nós temos um parcelamento em 3 vezes, a primeira parcela em janeiro, a segunda em julho e a terceira, que é a maior parcela, 4,5% em setembro deste ano. Então, nós inclusive fizemos uma reunião essa semana com o secretário, manifestando a nossa contrariedade em relação ao escalonamento, né? Porque, na verdade, nós temos um piso bastante baixo ainda, R$ 1.697, e uma carreira dos professores que está achatada. O que aconteceu? Nós temos um piso que não cresceu, então, para os professores que têm 15 anos, 10 anos de carreira, não é estimulante, não é motivador essa carreira, né? Então, a gente precisa ter uma carreira mais motivadora, que tenha estímulo para o profissional se qualificar, permanecer no serviço público e, assim, ter uma remuneração um pouco mais decente, eu diria. Então, fizemos uma tentativa para antecipar essas parcelas, né? De junho, isso, e várias projeções foram feitas. Mas, ao final da história, o que fica é a decisão do governo, né? O governo tem que decidir se vai realocar em torno de 40 milhões, se nós anteciparmos para julho. E eu acredito que se anteciparmos para abril, em torno de 100 milhões do cofre geral do Estado. O que é possível fazer, desde que haja uma decisão do governo, né? Então, o nosso papel, enquanto deputada, é pressionar, também encontrar saídas, mas a caneta está na mão do governador, né? Ele que decide, e a gente espera que a gente consiga ter avanços, porque nós não temos nenhuma outra profissão se não tiver um professor, né? Então, a gente precisa valorizar essa carreira com mais carinho também. Deputado, o sindicato dos profissionais da educação já sinalizaram com alguma possibilidade de greve esse ano? Já tiveram algumas reuniões, né, deputada? Sim. Então, nós tivemos a Assembleia Estadual chamada pelo sindicato da categoria. Eu participei, acompanhei toda a discussão e foi declarado estado de greve. Então, não se paralisou as atividades, né? Mas é um tempo para também ir avançando na negociação. Avançar. São vários pontos, além do reajuste integral e antecipar as últimas parcelas, né? Então, esse percentual, nós temos também a história do abono das faltas, que o ano passado, em torno de 5% da categoria, teve prejuízos na carreira por conta de uma paralisação nacional. Sim. Que tinha como objetivo justamente chamar a atenção da sociedade brasileira para colocar mais recursos na educação, que é a lei do pré-sal. Então, eu acho injusto que esses profissionais que foram para a rua para lutar por mais recursos agora sejam prejudicados na progressão funcional. Então, essa também é uma luta que nós estamos reivindicando. Já 2, 3 vezes eu falei com o secretário para que a gente faça o abono, encaminhe lei aqui para a Assembleia, permitindo o abono das faltas para os profissionais poderem ascender a sua carreira, porque não foi uma paralisação individual ou um caráter meramente econômico, mas teve esse objetivo, né? E também a luta pela descompactação da tabela e o plano de carreira, que pode, a médio prazo, eu diria, dar uma condição melhor, né?
para a carreira do profissional. Então, a progressão através do abono, né, o abono das faltas, a carreira e o reajuste. São 3 situações que a gente precisa resolver em Santa Catarina. Deputada, ainda no que diz respeito ao ambiente escolar, mas mudando um pouquinho o assunto para a agricultura, a senhora apresentou um projeto que visa a utilização dos produtos da agricultura familiar catarinense na merenda das escolas estaduais. Esse projeto já está encaminhado, deputada? O que está acontecendo nesse momento em relação a esse fornecimento? Em Santa Catarina, a alimentação escolar terceirizada. Então, só para entender, são empresas que fornecem desde a manipulação dos alimentos, com a contratação dos servidores, mas também adquirem os produtos e entregam pronto para os alunos. Sim, chega pronto na escola. Isso, Então, o debate que nós fizemos é de que não tem sentido um Estado que é exportador de variados alimentos, né, a gente trazer produtos de fora. Só para a gente ter uma ideia, nós temos em torno de 120 milhões por ano que são investidos na alimentação escolar do Estado e vai para fora, porque as empresas são de fora, né? E não é só por isso, é porque nós temos uma lei hoje federal que obriga no mínimo 30% de tudo que é oferecido na alimentação escolar nas nossas escolas tem que ser produto dos agricultores, ou adquiridos a nível local ou a nível regional, quando não for suprida a demanda. Sim. Então, a nossa luta aqui, há 3 anos a gente está brigando por isso. Primeiro é para que a gente não coloque uma empresa dentro da escola, né? Porque a educação não é negócio. Educação é educação. A própria alimentação escolar, ela é educação. Como a gente orienta, né? Os hábitos que são... Os hábitos, aquilo que se leva, o cardápio, todo esse debate que o profissional da educação tem que fazer na sala de aula também. Então, a gente tem que ter um elo entre a escola, o professor, a merenda, né? Melhor dizendo, a alimentação escolar e a merendeira, a cozinheira. Essa é uma questão. A outra é que é um absurdo a gente ter, hoje, nós temos os nossos agricultores familiares que produzem mel, que produzem feijão, arroz, o suco de uva, nós temos panificados, nós temos hortifrutigranjeiros. E por que os nossos alunos não podem se alimentar desses produtos? Então, a gente também cria uma cultura de que o que vem de fora, o que está lá na televisão, é o que é bom, né? Não, a gente tem que valorizar o que está lá no nosso município, que o nosso agricultor produz. Então, nós trabalhamos nesses 3 anos, né? Um grupo de trabalho junto à Secretaria de Educação, né? Eu e o deputado Dirceu, junto com as cooperativas e organizações de agricultura familiar e também a Secretaria de Estado da Educação. E agora nós tivemos, então, a primeira notícia boa, né? Não é tudo que a gente quer, mas já é um avanço, né? Que é a garantia de 10 milhões nesse primeiro momento para a aquisição de 15 produtos dos agricultores. Catarinenses. Então, como eu falei, desde o feijão, o arroz, o mel, o suco, a banana, isso, né? Então, esses produtos, eles passam a ser ofertados através de cooperativas de agricultores ou individualmente pelos próprios agricultores. Olha que legal. Né? Eu acho que é também um passo, né? É um passo importante, são só 10 milhões, a gente sabe que é pouco, mas eu quero acreditar que a gente chegue em Santa Catarina a ter o que muitas prefeituras desse estado têm, que é praticamente 100% de toda a alimentação escolar vinda da agricultura familiar, né? Então, acho que seria um grande passo se a gente fizesse isso, mas estamos avançando a passos lentos, mas é um primeiro passo. Tem a questão educacional e fomenta também a questão econômica da agricultura catarinense, né, deputada? Claro, a gente sabe que os nossos agricultores sobrevivem de pequenas rendas, né? Isso. Então, essa é mais uma renda, um estímulo que os agricultores têm, né? E eu acho que é uma alegria também, porque quando vê os alunos, né, consumindo aquilo que eles produzem, eu acho que isso é uma grande conquista também. Deputada, outro assunto que também foi debatido recentemente aqui na Assembleia Legislativa, inclusive a senhora participou efetivamente de uma audiência pública, trata-se da Defensoria Pública de Santa Catarina. A gente sabe que é uma defensoria jovem,
bastante recente, né, esse modelo de defensoria com uma instituição, com servidores contratados e capacitados para atender. Mas a senhora discutiu, na verdade, o crescimento dessa defensoria, até porque ela está bastante pequena para atender todo o estado de Santa Catarina, né? Então, eu falo da defensoria com muita alegria, né? Porque defensoria pública significa acesso à justiça gratuita aos hipossuficientes, que são as pessoas mais pobres, aquela que não tem condições de pagar um advogado, né, para defender os seus direitos. Então, nós fizemos essa audiência porque já são 11 meses de implantação da defensoria. E a gente precisa avaliar o resultado desse trabalho. Foi muito boa a audiência porque a gente percebeu o quanto esses jovens defensores, são a maioria jovens, meninos e meninas, eu diria, né? Estão realizando belíssimos trabalhos, né, de defesa da população idosa, das mulheres, da criança e adolescente, dos jovens, nas causas civis, criminais e o que chama atenção, evitando o processo, porque estão conseguindo avançar muito na mediação. Na conciliação. Na conciliação. Então, esse processo que evita, né, a gente sabe, a morosidade da justiça, né, a dificuldade. Então, acho que essa é uma primeira conquista. Mas o fato é que a gente só tem 21 núcleos, né? Então, significa que de mais de 100 comarcas do estado, 21 têm defensoria. 80 ficam fora. A maioria está fora. Então, o grande debate que nós fizemos primeiro, a valorização, porque tem só coisas boas para falar da defensoria, né? E o esforço individual e dos técnicos, analistas e dos defensores para prestar um bom serviço e dar um bom resultado lá para a população. Mas a gente precisa ter a defensoria em todos os municípios catarinenses, né? Então, o resultado da audiência foi o lançamento de uma frente ampla de apoio à estruturação da defensoria, né? Então, agora, a partir de agora, o que a gente tem? A nossa Comissão de Direitos Humanos, ela vai tratar de agregar todas as entidades, instituições, conselhos, sindicatos, movimentos que querem também dar a importância devida e valorização para a defensoria. E, além disso, uma luta imediata, que é já o envio do projeto de lei por parte do Poder Executivo Estadual a esta casa, para que a gente possa aproveitar o concurso público que foi feito, chamando os defensores públicos, né, mais 60 defensores. Os outros aprovados que estão na sequência, né, deputada? Né, aproveitando esse concurso. Prorrogando o prazo termina dele, até o ano que vem, né? O ano que vem termina. Dá para prorrogar por mais dois, né? Mas a gente quer até chamar antes. Então, a promessa do governo é que sejam chamados 30 defensores agora, no mês de julho, e mais 30 em março do ano que vem. Boa, já ajuda, então, né? são 60 defensores a mais e mais analistas e técnicos, para né? fazer a base, para fazer uma montagem da equipe, né? E, além disso, tem todo o debate do Fundo Estadual de Defensoria, que é a estruturação do recurso para manutenção, né? E outras lutas, como a própria criação dos coletivos, do plantão da defensoria, porque de madrugada não tem defensoria, final de semana não tem defensoria, né? E são muitos direitos que, às vezes, são negados ou violados por conta da falta do defensor, né, para acompanhar os processos. Então, eu diria que são boas lutas pela frente, mas que a gente já começa bem a defensoria com uma equipe com muita vontade, com muita garra, cheio de determinação para fazer um bom trabalho lá nos municípios. Que bom, deputada. Obrigada pela sua presença aqui no Fala Deputado. Retorne aqui aos estúdios da TVA, da Rádio AL, sempre que desejar. Obrigada e um grande abraço. Nós conversamos com a deputada estadual Luciane Carminati, do PT, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e vice-presidente da Comissão de Educação e também de Ética e Decoro Parlamentar aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Todas as informações do Parlamento Catarinense na nossa programação e também na internet. Até mais!